O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não. Tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O que vocês estão ouvindo é barulho de chuva, sim. E já podemos agradecer a Deus por esta grande bênção que muitos de nós têm pedido, e alguns pela intercessão de São Benedito, nessa novena que nós estamos celebrando no seu 8º dia. Muitas bênçãos também choveram sobre as cidades de Betsaida, de Corazim, de Cafarnaum, quando Jesus, ao passar por elas, fez muitos milagres, muitos sinais. Contudo, aquele povo não correspondeu ao amor de Deus. Fecharam o coração, não se deixaram converter, não se transformaram. Então a palavra de hoje quer nos fazer refletir sobre como nós estamos acolhendo as bênçãos que Deus nos dá, e principalmente aquelas que nós não pedimos, aquelas que na gratuidade de Deus nós já recebemos, porque Deus é muito generoso. Jesus hoje vai falar: ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Esse ai de Jesus não é uma ameaça, é sim um lamento. Jesus sente que este povo que viu tantas manifestações do poder de Deus em seu meio, são incapazes de deixar que as suas vidas sejam mudadas. E hoje Jesus também fala para nós: ai de ti. É um alerta. Ele diz para aquele povo: se as cidades de Tiro e Sidônia tivessem visto o que vocês foram capazes de ver, tiveram o privilégio de enxergar, certamente teriam feito penitência, teriam mudado o coração. Jesus nos mostra que quem recebe mais, também tem mais responsabilidade. Não se trata de nós termos medo, mas de nós termos mais consciência daquilo que nós recebemos. Ai de ti, Santa Cruz, Jesus pode dizer. Porque nós temos sim uma população que não é tão grande comparada a outras cidades mais desenvolvidas, e nós temos 7 paróquias. Nós temos tantas possibilidades, né, de nós cultivarmos a fé, de nos comprometermos, mas não só estando na Santa Missa, além disso ainda, de testemunharmos a nossa fé, porque nós recebemos muito. Então nós temos muitas graças aqui. E quanto mais nós devemos também demonstrar nosso amor por Deus, não só aqui, mas em todos os lugares, né? Sendo uma igreja que participa da vida da paróquia, nas pastorais, nos movimentos, nos grupos, mas uma igreja também que vai em missão. Jesus também vai dizer hoje: quem vos escuta, a mim escuta. Para quem ele fala isso? Para os apóstolos, são os primeiros bispos. E hoje, os bispos são os
sucessores daqueles 12 apóstolos. Todos os bispos do mundo inteiro e os bispos no Brasil. Jesus continua: quem vos rejeita, a mim despreza. E quem me rejeita, rejeita ao Pai que me enviou. Jesus está falando sobre a obediência. Nós, ao nos voltarmos para Jesus, a gente não segue um caminho isolado, é só a minha fé para com Jesus. Ao seguir a Jesus, a gente deve adentrar numa vida de comunidade, né? Nós somos igreja. Acredito que todos aqui sejam batizados, não é? E quando você é batizado, você passa a pertencer a essa igreja. Então nós temos um compromisso com Deus, mas também com a igreja que Ele mesmo instituiu em Jesus Cristo. E essa igreja é uma igreja de participação, de comunhão e de missão. Senão a nossa fé vai ser algo tão individualista que nós vamos acabar criando uma maneira de crer. E na verdade a fé é um dom que Deus nos dá e nós devemos sempre confiar nele. Assim como São Benedito, nosso padroeiro. Ele confiou tanto que ele deixou que Deus realmente mostrasse os seus desígnios a ele. A primeira vocação de São Benedito foi de eremita. O eremita é alguém que tem uma vida contemplativa, que vive de uma maneira mais retirada. E naquela época, em lugares mais afastados, não é? O Papa desta época, Pio IV, ele ordena que os eremitas, que têm aquele carisma franciscano, se unam aos irmãos franciscanos que estão no convento lá em Palermo, na Itália. E Benedito, sendo obediente à voz daquele que é sucessor do apóstolo, né, o próprio Papa, no caso, que é o bispo de Roma, ele então vai para aquele convento de Santa Maria. E lá, ele, que é analfabeto, que não é padre, São Benedito era leigo, né, como religioso, ele vai para a cozinha, como nós bem conhecemos. Lá ele continua a sua vida de santidade. E a gente vê um equilíbrio na vida de São Benedito entre a oração e a ação. E naquela simplicidade dele na cozinha, nós vimos as graças de Deus acontecendo. Quantas vezes faltava a comida, ou quem sabe havia pouco, aquilo que não era o suficiente para os irmãos ali no convento, São Benedito rezava e a comida se multiplicava. Então, fruto da sua fé e também da sua dedicação. E acima de tudo, pura graça de Deus, providência divina com a confiança de São Benedito. Às vezes também nos faltam algumas coisas, né? Não só as materiais, mas talvez nos falte um pouquinho mais de paciência. Aqui na nossa panela da vida, vamos dizer assim, no caldeirão da nossa vida, onde tem tanta coisa, né? Talvez estejam faltando alguns ingredientes. Ou quem sabe a gente precisa também dosar os ingredientes, porque a gente sabe que a beleza da arte de cozinhar é saber também ter a temperança em tudo, a medida certa. Senão fica salgado demais, senão fica, quem sabe por outro lado, sem gosto, não é? Enfim. São Benedito é aquele que serve na simplicidade e serve numa função também de maior responsabilidade. Mesmo ele sendo muito simples, ele foi eleito pelos seus irmãos para ser o superior do convento. Então ele passa lá da cozinha para um lugar de liderança. E a liderança de São Benedito era aquela da obediência a Deus. Por isso que os irmãos eram obedientes a ele, mesmo ele não sabendo escrever, porque ele tinha a verdadeira humildade. Não a humildade de quem fica se inferiorizando, né? Mas a humildade de quem escuta a Deus, de quem escuta os irmãos e por isso fala também com propriedade. Criou-se um clima de muito fervor espiritual em meio aos irmãos e também de tranquilidade, porque a verdadeira liderança é aquela que faz com que as pessoas se sintam mais integradas, né? Unidas a Deus e também numa convivência que flui melhor. Foi assim com São Benedito no tempo que ele esteve como superior. Mas acontece que a sua função, ela
se acaba um dia. E para onde ele volta? Para a cozinha. E lá ele continua a fazer com amor tudo aquilo que ele fez também quando esteve como superior. São Benedito nos mostra que é possível nós nos dedicarmos nas coisas mais profundas, mais exigentes e nas coisas que são mais comuns. Em tudo se pode colocar o tempero do amor. Por fim, eu trago a vocês uma parte da vida de São Benedito que talvez alguns não conheciam. Nós conhecemos mais aquele episódio em que São Benedito está em êxtase, em profunda oração, que chega um momento em que ele se atrasa, não é? Até mesmo para fazer aquele almoço, e os anjos o ajudam. Mas nós temos um outro episódio bastante diferente na vida de São Benedito também. São Benedito, ele nutria muita devoção ao menino Jesus. E assim como Santo Antônio, que também era franciscano, numa experiência mística de oração, Nossa Senhora entrega a Benedito o menino Jesus, para que ele pudesse brincar com ele, não é? Então, a fé é assim, a fé simples e profunda ao mesmo tempo, é aquela que está na presença de Deus, e Deus menino, né, que nos ensina tanto a ter mais paz no coração, mais leveza. Mas acontece que São Benedito ouve o sino tocando, e o sino é a voz de Deus para aqueles que vivem uma vida religiosa, uma vida como num convento. E ele então sabe que é hora de voltar para outras atividades. O que ele faz? Ele lança o menino Jesus de volta nos braços de Nossa Senhora, de uma forma bem rápida, porque o sino que está tocando é Deus que está chamando ele para uma outra missão. E conta-se que naquela experiência o menino Jesus ficou até meio desajeitado assim nos braços de Nossa Senhora. E por fim, a imagem que até hoje se encontra em Palermo traz o menino Jesus com uma posição assim meio que desajeitada, quase que escorregando aqui nos braços de Nossa Senhora por conta desta experiência que São Benedito teve. Alguém que soube estar com o menino Jesus, com o próprio Deus, mas alguém que soube também estar na ação quando Deus lhe chamou a uma outra missão. Vocês, profissionais da saúde, têm um compromisso muito grande com o bem-estar das pessoas, mas vocês também, meus irmãos, minhas irmãs, falo de forma especial aqueles que estão no campo, né, da saúde, precisam dessa presença divina na vida de oração para se reabastecer. Não tem como alguém só doar, só fazer pelos outros, né? Se a gente só faz pelos outros, a gente é orgulhoso, porque a gente acha que daí os outros precisam da gente. E nós? Às vezes eu ouço assim de alguns parentes de amigos meus que estão na área da saúde. Ih, padre, olha, ele ou ela, às vezes enfermeiro, médico, né? E outros mais, não se cuida não, viu? Cuida de todo mundo, mas não se cuida. Então nós vemos São Benedito, o homem do equilíbrio, o homem da obediência a Deus, o homem que sabia estar na presença do Senhor e ali se nutria espiritualmente. Então ele cuidava da dimensão espiritual, cuidava também de si, da sua interioridade. E o homem que cuidava de outras pessoas, dos pobres, daqueles que vinham em busca de um conselho, dos irmãos que um dia estiveram sobre a sua responsabilidade e de todos aqueles que acorriam a ele ou para os quais ele se dirigia. Que São Benedito nos ajude a ser pessoas orantes, obedientes a Deus, mas também obedientes à Igreja, através do Papa, através dos bispos, porque Deus tem os seus desígnios e nos fala através desses mensageiros. Que São Benedito nos ajude a ser simples e ao mesmo tempo responsáveis, como ele sempre foi por amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado.